Meus irmãos, eu quero convidá-los, por favor, vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Já encontrou? Ok? Nós vamos soltar um vídeo aqui e você vai poder acompanhar esse vídeo junto com a leitura. Inclusive no próprio vídeo, no canto, você vai ver no canto inferior, aqui do meu lado direito, tem os versículos que vão estar sendo mencionados. Mas tenha atenção neste vídeo porque é justamente a história desse texto do livro de Atos no capítulo 2. Vamos ao vídeo? Bora lá? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré
foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém, meus irmãos. Amém. Queridos, Jesus foi crucificado e morto na festa da Páscoa dos judeus. Mas a Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou. Eu tenho uma boa notícia: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele vive e ele em breve voltará. Jesus voltará. Você acredita nessa verdade ou não? Ele foi exaltado, ele foi coroado como Senhor e sacerdote para sempre, meus irmãos, e ele está entronizado à destra do Pai. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja ele. Louvado seja o Senhor. Mas hoje, meus queridos irmãos, nós celebramos o Pentecostes, data extremamente importante no calendário cristão. Foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e outros discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que após a morte de Jesus, os discípulos estavam ali trancados com medo por causa da perseguição dos judeus, mas depois que Jesus ressuscitou e derramou sobre eles o Espírito Santo, eles enfrentaram problemas, enfrentaram açoites, prisões, ameaças e a própria morte, mas eles enfrentaram todas essas coisas com coragem e com ousadia. Meus queridos irmãos, a igreja do Senhor não pode caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo. Nós, como igreja de Jesus, não podemos caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo de Deus. Ah, meus queridos irmãos, tem uma frase
interessante do Francis Chan. Ele esteve conosco já alguns anos atrás numa das nossas conferências, e ele fez a seguinte declaração, olha só, vou colocar na tela para você ler essa declaração. Ele disse o seguinte: se eu fosse Satanás, o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias, disse ele, seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Pois é, meus queridos. Mas nós precisamos entender que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Não podemos viver sem o Espírito. Vida no Espírito é a base da vida cristã. A vida cristã é vida no Espírito. Você pode fazer essa declaração comigo? Vamos lá? Vida cristã é vida no Espírito. Mais uma vez. Vida cristã. Pois é. Nós não trabalhamos confiados e na nossa própria capacidade, nas nossas próprias forças, conhecimento, recursos, mas nós dependemos do Senhor, irmãos. Nós dependemos do poder de Deus. E Jesus mesmo nos ensinou que nós precisamos ser revestidos de poder antes até mesmo de sairmos a campo para realizar a sua obra. Ah, meus queridos irmãos, e à luz desse texto que nós acabamos de assistir e meditar, texto de Atos, eu quero ver com vocês aqui algumas coisas, algumas lições preciosas para a igreja do Senhor, para a nossa vida e para o nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus fale profundamente com você nesta noite. E que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que você deseja? Em nome de Jesus? Então vamos lá, queridos. Vamos lá. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Qual é o caminho? Eu vou destacar 4 palavras aqui. Que falam sobre este caminho. Para sermos cheios do Espírito. A primeira palavra que eu destaco é promessa. Qual é a palavra? Promessa. Promessa, o Espírito Santo é uma promessa. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Jesus falava sobre a profecia de Joel, lá do capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Jesus ainda disse, em Atos capítulo 1, verso 5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E no verso 8 de Atos capítulo 1, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Gente, a promessa do Espírito Santo está aqui. Foi dada por Deus. E eu quero que você entenda e saiba que Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa. Queremos ser cheios do Espírito Santo, qual é o caminho? Primeira palavra é promessa. Segunda palavra, anote por favor. Segunda palavra, preparação. Qual é a segunda palavra? Preparação. Que é a busca e a espera pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Depois que Jesus subiu aos céus, 120 discípulos retornaram ao cenáculo e unânimes, diz a palavra de Deus, unânimes, eles
oraram com perseverança. Atos no capítulo 1, verso 14. Durante 10 dias. Quantos dias? Oraram juntos, unânimes, durante 10 dias, queridos. Até que num domingo pela manhã, estando eles assentados e orando, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ah, meus queridos, e aqui tem uma lição muito importante para a nossa vida. Aqui tem uma lição e um princípio que nós precisamos entender. Que os derramamentos do Espírito Santo ao longo da história da igreja, sempre, irmãos, foram precedidos por oração. Sempre. Nós precisamos aprender e praticar este princípio. Nós precisamos orar. Se é que nós realmente queremos e desejamos um derramar do Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo não vem sem oração. Não vem sem a busca. O caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo passa pela busca, pela oração, pela preparação. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos preparar o caminho. Se nós desejamos realmente um derramar do Espírito Santo, nós precisamos preparar o caminho para que Ele se manifeste. Nós precisamos buscar a face de Deus. Como o sedento anseia por água. Precisamos buscar ao Senhor. Desejar ardentemente a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Desejar o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a igreja do Senhor, sobre a comunidade da graça. Ah, como nós precisamos, queridos irmãos. Amém? Primeira palavra, promessa. Segunda palavra, preparação. Terceira palavra, queremos ser cheios do Espírito Santo? Qual é o caminho? Terceira palavra, derramamento. Você pode repetir essa palavra? É o derramamento, que é a vinda, é a descida, é o batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos, que nós acabamos de meditar, aqui no capítulo 2, verso 2 em diante, olha o que é que diz. Está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. E aí, na continuação do verso 6 em diante, diz que uma multidão se juntou para ver o que é que estava acontecendo. Uns olhavam com ceticismo, sem nada entender. Outros olhavam com preconceito e diziam: são galileus. E ainda outros diziam zombando: estão embriagados. E aí então, verso 16 em diante, o apóstolo Pedro se levantou. E ele disse, veja lá, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem é que está dizendo? Deus. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, hoje nós precisamos desse poder, precisamos desta unção, precisamos deste revestimento do Espírito Santo de Deus. Essa promessa é para todos nós, queridos. É para mim, é para você, para os meus filhos, para a minha casa, a minha família, seus filhos, sua casa, sua família, nossa comunidade.
E o texto diz lá no verso 39 que Pedro disse o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É muito interessante nós observarmos que ao longo da história, quando a igreja se quebrantou, quando a igreja se humilhou, quando a igreja preparou o caminho do Senhor, quando buscou a Deus com sinceridade, em oração e jejum, quando a igreja priorizou essa busca, meus irmãos, novos derramamentos do Espírito aconteceram. A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, no século XVIII. Vemos nos Estados Unidos, no século XIX, no país de Gales, em 1904, na Coreia, em 1907, e em tantos outros lugares. Ah, meus queridos irmãos, tudo isso por causa de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo pode fazer uma visitação poderosa em nosso meio também, em nossa comunidade. Você acredita nisso? Deus pode fazer o mesmo aqui, hoje, agora, na nossa vida, na nossa casa, na igreja, na nossa cidade, na nossa nação, porque o Espírito Santo já nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso a gente saber disso. E muitas vezes o Espírito Santo, ele volta operando de uma maneira extraordinária, queridos, e trazendo um avivamento e um despertamento espiritual para a igreja. Amém? Quarta palavra. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Qual é o caminho? Primeiro, palavra, promessa, preparação, derramamento. Anote aí a quarta palavra. Pregação. Pregação, que é a pregação da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E naquele momento, Pedro, ele se levantou e começou a pregar, diz o texto. É muito importante, meus queridos, destacar que o milagre das línguas não foi suficiente para tocar o coração das pessoas. Não foi suficiente. Inclusive, para esta geração, para a geração que nós vivemos, que valoriza e corre tanto atrás dos milagres, é preciso entender, meus irmãos, que o milagre em si não é o evangelho. Não. Vou repetir, o milagre em si não é o evangelho. O milagre apenas prepara o caminho para o evangelho. E muitos estavam naquele momento inquietos. Muitos naquele momento estavam duvidosos. Mas Pedro, no poder do Espírito Santo, pregou. E qual foi o tema da pregação de Pedro? Pedro falou sobre a morte, a ressurreição e o senhorio de Cristo. E ele ainda não havia terminado aquela pregação quando o auditório, tomado de profunda convicção de pecado, perguntou para Pedro no verso 37, o que iremos fazer? O que é que nós vamos fazer? E Pedro então, no verso 38, respondeu, arrependei-vos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! E a Bíblia diz que naquele dia, cerca de 5.000 pessoas aproximadamente foram convertidas a Cristo, batizadas e agregadas à igreja. Louvado seja o Senhor. Gente, nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós precisamos dessa manifestação, desta visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja hoje, quando eu falo igreja como um todo, parece que a igreja está fria, está apática, num deserto, num formalismo religioso, seco. É triste, é lamentável.
A igreja parece que está assim, falta uma vitalidade maior nos encontros, nos cultos. Falta unção e poder nas nossas orações, queridos. Ah, queridos, falta santidade na nossa vida. E nós precisamos de um derramar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de um derramar. Porque quando a igreja, irmãos, quando a igreja for revestida do poder do Espírito Santo, gente, e a palavra de Deus for cantada e pregada com verdade, nós veremos milhares e milhares de pessoas sendo tocadas, curadas, libertas, abençoadas e se rendendo ao Senhor. Nós veremos isso, os milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer em nosso meio. Agora, gente, quando aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, coisas maravilhosas aconteceram. E o próprio texto mostra isso para a gente. Na continuação daquilo que nós assistimos. O texto mostra lá no verso 42. Olha o que aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você pode repetir comigo esse trecho das Escrituras? Verso 42, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui tem algumas características importantes que eu queria destacar para vocês, desta igreja cheia do Espírito Santo. A primeira característica que o texto mostra é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gente, uma igreja cheia do Espírito Santo não vive correndo atrás de modismos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não fica atrás de novidades, nem buscando as últimas práticas do mercado da fé e as novas doutrinas que tentam corrompê-la. Não. Mas é uma igreja firme na palavra. É por isso que nós precisamos valorizar, meus irmãos, a pregação da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus. O que é que vai produzir fé no seu coração? É pensamento positivo? Não. É palavra de Deus. É isso que produz fé no nosso coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza a pregação da palavra, que não abre mão da verdade de Deus. Ah, meus queridos irmãos, mas como é preocupante quando a gente vê irmãos nos dias de hoje pulando de galho em galho. Cada domingo estão em alguma igreja, buscando novidades, entrando em modismos. Como é triste isso, correndo atrás de inovações, sem se firmar em lugar algum. Estão pessoas soltas. Essas pessoas não estão plantadas na casa do Senhor, como diz as Escrituras. E é por isso que elas não dão frutos. Espero que não seja o seu caso. E se for, o Espírito Santo está falando ao seu coração. E quem tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça o que o Espírito Santo está falando nessa casa. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos de um derramar do Espírito Santo a fim de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Esta é uma marca importante numa igreja que é cheia do Espírito Santo. Quer ver outra característica importante que o texto mostra para nós? Eles perseveravam na oração. Essa é a segunda característica. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Eles perseveravam na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem sede de Deus mais do que de suas bênçãos. Muitas pessoas buscam, não a Deus, buscam o que Ele pode dar. Substituem o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. O doador pela dádiva. Triste isso. Ficam correndo atrás de bênçãos. Gente,
O avivamento traz sede, traz fome de Deus, traz um desejo ardente de estar constantemente em sua presença. É isso que o avivamento traz. É tempo de nós buscarmos a Deus, irmãos. É tempo de buscarmos ao Senhor. Como diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos repetir? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez, bem forte, igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas muitos de nós temos abandonado a palavra e a oração. Dois pilares importantíssimos da vida cristã. Congregar, então, nem se fale, se tornou algo alternativo. Vocês já perceberam isso? Como congregar se tornou algo alternativo? Basta estar frio. Não vem à igreja. Mas por que não vem na igreja? Está frio. Ou então está calor. Não, está muito quente hoje, não vou para a igreja. Ou então está chovendo. Ou vai chover, não, estou vendo aqui uma pequena nuvem. Do tamanho, até usa a Bíblia, né? Do tamanho da mão de um homem. Vai chover. Então não vou à igreja. Ou então não está chovendo, eu queria que estivesse chovendo, porque eu gosto de quando está chovendo. É do contra. Ou se tem uma festa, ou se tem um jogo de futebol. Brincadeiras à parte. Mas as pessoas são assim hoje, basta ter alguma coisa e já concorre com culto. As pessoas, quando elas querem realizar uma festa, elas pensam o seguinte: na semana não, vamos colocar para o domingo. É domingo. Festa de aniversário, vamos jogar para o domingo. Um encontro com amigos, deixa para o domingo. Elas trocam fácil. Lamentável e triste isso, as pessoas não priorizam mais. Elas não conseguem mais dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Lamentável e triste, meus queridos irmãos. Mas o Senhor precisa fazer uma obra poderosa na nossa vida e na nossa comunidade. Na verdade, o que é que está faltando? Sede de Deus. Vamos ser francos? É isso que falta. Sede do quê? Sede de Deus, irmãos. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo entende a importância de estar junto. Não fica correndo atrás de bênção, porque sabe que se colocar o Senhor em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor virão e alcançarão. Então, meu irmão, você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Vá atrás do abençoador, aquele que pode todas as coisas. E se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai precisar se preocupar em correr atrás de bênçãos, porque elas virão e te alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor mesmo, bem forte nessa noite. Glória a Deus. E há uma terceira característica desta igreja cheia do Espírito Santo. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Vamos repetir juntos? Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Quando o Espírito Santo é derramado, gente, não há espaço mais para brigas, para contendas, para divisões, para fofoca, para maledicência. Não há mais espaço para isso. Queridos, nós vivemos hoje numa época extremamente complicada, onde a gente vê tantas contendas no meio do povo de Deus. Igrejas se dividindo. Como é triste isso. Pessoas brigando. Na internet, basta você entrar lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e você observa o quê? Os cristãos, um agredindo o outro, um acusando o outro, um julgando o outro, um falando mal do outro. Nós precisamos ter um coração quebrantado, irmãos. Nós precisamos orar e pedir a Deus um coração mais quebrantado.
para nós aprendermos a lavarmos os pés uns dos outros, para amar-nos, para perdoar-nos, para acolher-nos uns aos outros como Deus nos acolheu e como o Senhor tem nos acolhido. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem acolhido você. E é este olhar que a gente tem que ter para o outro. Um olhar bondoso, amoroso e acolhedor. Acolher o próximo como o Senhor tem nos acolhido. Amém, meus queridos irmãos? Mas entenda que não há vida cristã isolada. Ninguém pode dizer assim, eu sou igreja sozinho. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de irmãos de igreja, porque eu sou igreja sozinho. Não, esse não é o conceito bíblico. Não é conceito bíblico. Isso não existe, por quê? Igreja o que é? Igreja é ajuntamento, ninguém é igreja isolado. Igreja é ajuntamento, igreja é comunhão. Igreja é relacionamento. Isso é igreja. Na própria ceia. Quando Paulo diz, esperem uns pelos outros, não tomem ceia sozinho. Até na ceia, a gente não pode tomar ceia sozinho. A gente tem que esperar pelo outro. Porque isso é ser igreja, meu irmão, minha irmã. Então, gente querida, o solitário, a Bíblia diz que busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário é egoísta, é mesquinho, é avarento, pensa nele mesmo. Não sabe trabalhar em equipe, por exemplo. Não consegue conviver com as pessoas, com os irmãos. E quero dizer para vocês que quem vive só, vive no inferno. Sabia disso? O que é o inferno? É isso. Viver no inferno o que é? É viver assim. Quem vive só vive no inferno, porque o inferno é o lugar mais solitário que existe. Porque no inferno ninguém suporta ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Ninguém quer andar com ninguém. O inferno é isso. É o lugar mais solitário que existe. Porém, é na comunhão, meus queridos, que o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133, verso 1 em diante, diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí no verso 3 declara o salmista: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Oh, queridos irmãos, a glória de Deus se manifesta assim, onde há unidade e amor. Esta é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Essas três características nós, como comunidade da graça, precisamos ter, precisamos buscar em Deus, em nome de Jesus. Qual foi o resultado, então? O resultado dessa história, olha o que é que diz, verso 43 em diante. Veja na tela. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E olha só o que diz, a gente pode ler juntos: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor fazia a obra. Que interessante, o resultado disso, diz o texto, é que havia temor de Deus entre eles, o texto mostra. Os milagres aconteciam naquela igreja, diz o texto. Os cristãos cantavam com alegria, com entusiasmo. E o texto diz que por isso eles contavam com a simpatia de todo o povo. E em consequência disso,
texto diz que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando como nós temos tido ainda resultados tão pequenos, gente, tão pequenos nos dias de hoje. Quando nós vemos muitas vezes igrejas lotadas, sabe, queridos, são igrejas cheias, sim, de pessoas vazias muitas vezes. Não é o evangelho que está sendo pregado tantas vezes, não é. Não é a conversão genuína que está acontecendo tantas vezes, não é. Não é a proposta de Deus que está sendo oferecida tantas vezes. Por isso que nós precisamos de um derramar do Espírito Santo. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo de Deus que coloque a igreja no caminho da verdade, gente. Nós precisamos desse derramar que traga o evangelho verdadeiro, genuíno, de volta aos púlpitos das nossas igrejas. Que traga santidade à igreja. Que restaure os quebrantados de espírito. Ah, meus irmãos, nós precisamos experimentar um avivamento que ponha a igreja no centro da vontade de Deus. Esse avivamento é o que nós cremos, queridos, e é o que nós precisamos experimentar em nossa igreja e em nossa nação. E o nome do Senhor será glorificado. Você acredita nisso? Eu quero finalizar essa mensagem enquanto os músicos vão subindo. Quero encerrar essa mensagem e dizer o seguinte para vocês. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos, gente, do Espírito Santo. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos de transformação, irmãos. Nós precisamos de restauração e avivamento. Nós precisamos de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida abundante no poder do Espírito Santo, para que o mundo veja, as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu pergunto para você nesta noite, você já teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Pergunto a você nesta noite, você já tem o Espírito Santo, mas hoje, nessa noite, você deseja experimentar algo novo, um novo derramar, uma plenitude maior. Hoje você pode sair daqui transbordando, hoje você pode transbordar, porque Jesus disse lá em João 7,38, quem crer em mim, disse Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos nessa noite então, nos prostrarmos diante do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus um avivamento em nossa comunidade. Nós precisamos um batismo com o Espírito Santo. E que a evangelização dos perdidos, meus irmãos, seja poderosíssima para a glória de Deus. E que assim seja, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Amém. E vamos ficar em pé.